A história da Roma Antiga. A Roma Antiga foi uma civilização que surgiu no século XVIII a.C., centrada na Península Itálica. Seus primeiros habitantes foram os latinos e os sabinos, dois povos que se uniram para enfrentar seus inimigos. O mito lendário sobre a fundação de Roma conta a história de Enéas, um príncipe troiano, filho da Vênus, a deusa da beleza, o qual fugiu de sua cidade após esta ser destruída e invadida pelos gregos. Refugiou-se na Península Itálica e casou-se com a filha de um rei latino. Sua descendente, Réia Sílvia, teve 2 filhos gêmeos com o deus da guerra, Marte. Mas Réia era uma sacerdotisa virgem e, como punição, Amúlio, o rei da cidade, jogou seus filhos Rômulo e Remo no rio Tigre. Porém, os gêmeos acabaram sendo salvos por uma loba, a qual os amamentou e os protegeu. Em seguida foram encontrados por camponeses. Conta a lenda que, já adultos, os irmãos, ao voltar à cidade natal, depuseram e mataram o rei que os puniu, assim fundando o reino de Roma. É contado também que houve uma batalha entre os 2 irmãos, Rômulo e Remo, aonde Rômulo matou seu irmão e se tornou o primeiro rei de Roma. Roma reinado. Há muito poucas documentações sobre o período monárquico de Roma, mas é reconhecido que houveram em Roma 7 reis a partir de Rômulo. E a sociedade era composta por 3 grupos. O primeiro grupo eram os nobres, conhecidos como patrícios, os quais eram proprietários de terras. O segundo grupo eram os plebeus, eram pequenos proprietários de terra, camponeses e artesãos. E o terceiro e último grupo eram os escravos. Eram poucos e eram usados para trabalho doméstico. O monarca tinha seu poder limitado pelo Senado e pelas magistraturas, que eram formadas exclusivamente pelos patrícios. O último rei de Roma foi o Tarquínio, o soberbo, como era mais conhecido, qual foi deposto por uma revolta aristocrática que deu origem à República. Durante a época da República, houve uma grande expansão territorial, a qual excedeu a Península Itálica e abrangeu todo o mar Mediterrâneo ocidental. Essa conquista de terras provocou um conflito contra a cidade de Cartago, a qual dominava comercialmente o norte da África, e esse conflito ficou conhecido como Guerras Púnicas. A Roma saiu vitoriosa do conflito, mas com sua grande expansão territorial vieram as transformações sociais. A economia de Roma passou de agrária para comercial, e uma nova classe social surgiu, os chamados homens novos, ou cavalheiros, os quais eram comerciantes e militares que adquiriram posse de terras e acabaram se tornando nobres. Além disso, o número de escravos aumentou excessivamente, pois estes agora serviriam como mão de obra, substituindo os plebeus e causando sua miséria. E com a falência dos plebeus, iniciou-se uma crise social que resultou em múltiplas revoltas plebeias, das quais a revolta de Monte Sagrado, em 494 a.C., foi a primeira e a mais importante. As revoltas trouxeram conquistas aos plebeus, as quais foram o direito de casamento entre patrícios e plebeus, o fim da escravidão por dívida e a criação do tributo da plebe, uma magistratura que representava seus direitos e podia vetar decisões que os prejudicassem. Mas mesmo esses avanços não conteve a crise social, pois os generais e comerciantes tornaram-se muito ricos e passaram a exigir uma maior participação política. Os escravos, em grande número, fizeram várias revoltas que ameaçaram o poder do Estado romano. A mais importante foi a de Espartacus, em 73 a.C. Além disso, a plebe continuava afogada em dívidas e na miséria. Assim, reivindicavam melhorias sociais, desencadeando inúmeras revoltas e desordens civis. Destas, a mais importante foi a revolta dos irmãos Graco, Caio e Tibério Graco. Foram 2 tributos da plebe que organizaram revoltas a favor da reforma agrária para a plebe.
Como medida desesperada para conter as crises, o Senado romano recorreu à ajuda dos militares, que aproveitaram para controlar o governo e instaurar uma ditadura. O primeiro ditador de Roma foi o general Mário, pois foi o qual havia sido convocado pelo Senado. Uma das medidas tomadas por Mário foi a profissionalização do exército, ou seja, os soldados passavam a receber remuneração mensal. Além disso, soldados idosos recebiam terras como aposentadoria. Dessa forma, Mário adquiriu prestígio com todos os militares. Entretanto, aproveitou-se dessa popularidade para assumir-se ditador vitalício. A decisão desagradou o Senado, pois eles acabariam perdendo todo o seu poder. Dessa forma, apoiaram outro general, chamado Sila, e esse tirou Mário do poder. As medidas tomadas por Sila foram devolver o poder ao Senado, desfazer as medidas de Mário, o que acabou desagradando muito os plebeus e os militares, e favorecer a aristocracia patrícia. Como consequência, novas revoltas de plebeus e escravos voltaram a acontecer. E como contenção, uma ditadura foi novamente convocada, o primeiro triunvirato. O primeiro triunvirato foi uma ditadura de 3 governantes. Estes eram Júlio César, um general que representava as vontades populares da plebe; Crasso, um general patrício que era o homem mais rico de Roma; e Pompeu, um general que era rival de Crasso, até que se conciliou graças aos conselhos de Júlio César. Porém, o triunvirato não durou muito, pois logo Crasso viria a morrer em uma batalha. Consequentemente, começou-se uma disputa entre César e Pompeu pelo poder. Júlio César havia conquistado muito respeito e lealdade. Por conta disso, saiu como vitorioso nessa disputa. Como ditador único, Júlio César tomou algumas medidas. Entre essas foram a profissionalização do exército, medida que havia sido desfeita, expansão territorial por meio de conquistas, limitou latifúndios para conter riquezas dos nobres. Criou também a política do pão e circo, onde eventos eram incentivados para satisfazer o povo, como lutas de gladiadores e até execuções. Nesses eventos, o povo recebia pão como alimento gratuito. Dessa forma, eram distraídos de seus problemas. Júlio César ganhou muito prestígio e apoio popular, declarando-se ditador vitalício e hereditário. Caso conseguisse, Júlio César implantaria novamente a monarquia, diminuindo o poder do Senado. Segundo triunvirato. Os senadores não estavam contentes com a decisão de Júlio César, e esse foi assassinado por um grupo de 60 membros do Senado, no qual seu filho adotivo, Brutus, fazia parte. Mas houve resposta, pois 3 amigos de Júlio César se uniram para formar o segundo triunvirato e vingar-se de sua morte. Estes eram Otávio Augusto, general e filho adotivo de César; Marco Antônio, amigo e colega general de César; e Lépito, general e melhor amigo de César. Juntos, eles perseguiram e mataram todos os assassinos de Júlio César, mas após terminarem sua vingança, Lépito deixou o triunvirato, pois não tinha interesse em governar Roma. Dessa forma, assim como antes, os 2 remanescentes disputaram pelo poder. Com as tropas de Marco Antônio derrotadas pelo de Otávio, esse se tornou o líder de Roma. Otávio Augusto, logo, foi nomeado primeiro imperador de Roma. Roma Império. Alto Império Romano. Como imperador, Otávio Augusto tomou as mesmas medidas que Júlio César, mas além disso, tornou obrigatório que pelo menos 1/3 da mão de obra utilizada fosse livre, o que diminuiu o desemprego plebeu. Assim, no século I, iniciou-se o Alto Império Romano, época considerada século de ouro na literatura latina. Uma grande característica do Império foi a expansão territorial que atingiu seu auge abrangendo todo o mar Mediterrâneo. Durante o governo de Augusto, Jesus Cristo nasceu, e com ele veio o crescimento do cristianismo na região palestina, local conquistado pelos romanos. Aqueles que profetizavam a religião cristã foram perseguidos pelos romanos devido sua divergência de crenças, pois
Além de serem monoteístas, eles não reconheciam a divindade do imperador. Eram contra a escravidão, eram contra o militarismo em pleno período de expansão territorial. Baixo Império Romano. Contudo, após o século III, foi aumentando cada vez mais o descontrole político. O Estado romano foi atormentado por guerras civis, invasões externas, caos políticos e pandemias. Assim, iniciou-se o Baixo Império Romano. Com a diminuição de conquistas de terras, o número de escravos foi ficando cada vez menor, levando a uma crise escravista. Um dos imperadores da época do Baixo Império foi Constantino, que fez com que cristãos parassem de ser perseguidos, pois a religião havia crescido muito entre os plebeus. Além disso, criou o colonato, onde camponeses seriam pagos por parte de sua produção. E com o tempo, os donos de terra voltaram a ocupar o topo da pirâmide social, e o comércio foi reduzido, surgindo as primeiras características feudais. Fim do Império Romano Ocidental. Ao norte do Império Romano, haviam os bárbaros germânicos. Esse povo passou a entrar no Império Romano. Num primeiro momento, os bárbaros migravam pacificamente para o território romano. Porém, eles passaram a utilizar a violência para conquistar territórios e penetrar no Império. No ano de 476 d.C., houve a tomada de Roma pelos bárbaros, marcado pela queda do Império Romano do Ocidente. Esse ano marca também o início da Idade Média.